Meus amigos, finalmente tivemos novidades sobre Hellblade 2, porque a Ninja Theory, em parceria com a IGN, liberaram uma gameplay comentada de 8 minutos. Eles comentaram que eles tiveram acesso a 45 minutos de gameplay do jogo e finalmente liberaram, no caso, um teaserzinho pra gente de 8 minutos. E nesse vídeo eu vou reagir, no caso um verdadeiro react do trailer, e no final comentar um pouco sobre a minha opinião do que a gente viu. O trailer vai estar em 1080p, porque o meu PC não aguenta gravar em 4K, então eu recomendo sim que depois vocês vejam o trailer em 4K oficial da IGN, e as legendas em português estão feitas automaticamente pelo YouTube. Então, por favor, qualquer erro de tradução, erro de português, desconsiderem, porque no caso é a tradução automática do YouTube. Então bora lá finalmente reagir ao trailer, porque eu estou muito animado mesmo por mais novidades e finalmente uma gameplay estendida de Hellblade 2. 3, 2, 1 e Hellblade 2. Would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it wasn't outside I was safe. Interessante. As I slowly worked my way through an Icelandic settlement freshly ravaged by rampaging Northmen, I found myself flanked by bubbling volcanic pools and a pile of mangled corpses left to rot by their creators. Ahead, along a bloodied path stretching into the distance, dread-fueled bellows soundtracked an ominous pulsating glow. It was a nightmare scenario, but one that only made me want to delve deeper into what further terrors await me in Senua's saga Hellblade 2. Interessante, interessante. It's terrifying. Following the traumatic events of the first game, Senua is now on a journey to Iceland to hunt down the Vikings who destroyed her home. But not all is as it seems on the Scandinavian island, as otherworldly creatures like Draugr and giants roam its shores. I spent a good portion of my playtime listening to the death echoes of a recently pillaged village and learning about what had happened there, before moving inland to be welcomed by a frightening ritual scene delivered from hell. Here, I met a mysterious man said to be the ritual's next sacrifice, before Senua intervened in an attempt to rescue him. He clearly has a connection to Senua's past, but the rest remains unknown. Much of the story of Hellblade 2 is still shrouded in mystery to me, despite having played nearly an hour of it. This sort of story-first ethos in a high-production value package is one you'd more typically expect from a PlayStation Studios game. Not only in Hellblade's aesthetic and setting similarities with Sony Santa Monica's God of War, não, para, IGN. Para, IGN. Não consegue falar bem de um jogo da Microsoft sem ter que colocar um jogo da Sony no meio? God of War Ragnarok aparecendo em Hellblade? Tá vendo, cara? Tá vendo? Ah, a mídia gamer é imparcial. Eles não puxam pro lado da Sony, não. Eles só não conseguem fazer um trailer de um jogo do Xbox, comentando, sem puxar um jogo da Sony. Tá ligado? Certeza que a Microsoft tá pagando por esse vídeo aqui, Parceria, dando 45 minutos de jogo pros caras. Eles vão lá e botam o quê? God of War em menos de 2 minutos de trailer. Ah, cara. Porra, perdi a razão aqui. Vai tomar no cu. Vamos lá. Eu quero ver Hellblade. Tira essa porra da minha tela. In the way it approaches its more mature subjects of family trauma and mental health issues. As those problema de saúde, porque quem jogou essa porra é doente mental. Hellblade 2 plays much differently from God of War. Instead, opting to emphasize even further its priority of narrative ambitions over action. Speaking of action, this is a game of exploration and extermination. And that brings us to combat. Combate, aí, ó. Encounters may seem familiar at first. They still take place in walled-off arenas and demand every enemy be defeated before progressing on. But there are tangible differences to be found as well. Each swing of the sword comes with a heavier weight to it, emphasizing the damage every plunge into a foe's flesh causes. Dodging and parrying remain key components, just as reading the rhythm of your opponent's attacks stays vital to your survival. These tells are something you'll need to keep an extra keen eye on too, as the parry window for Senua to meet steel with steel appears far less forgiving this time around. The improvements to combat were best displayed in an intense battle that occurred right at the end of the playable sequence. A procession of around a dozen enemies faced off against me with no respite allowed. This battle demonstrated the increased variety of enemy types, with new foes emerging from the shadows to replace their fallen allies. They delivered both quick ranged attacks and heavy close-up blows that put my admittedly rusty skills to the test. All of this occurred while all hell seemingly broke loose around
around me, as innocent victims meant swift and vicious demises, while fire, flames and all manner of horror filled each corner of the screen. It was thoroughly exciting and felt like an improvement over the original's rigid by comparison combat. It's not reinventing the wheel here, but turns things up a few notches, adding a desperate edge to each encounter. Combat director Benoit Macon cites Game of Thrones' Battle of the Bastards as an inspiration, in which an outnumbered Jon Snow takes on enemies one by one amid a frantic battle. The variety of swings, blocks and parries executed within the minute-long scene were the key takeaways, and resulted in Ninja Theory making every fight a one-on-one duel. Action can happen around Senua, but there's never more than one enemy attacking her at any time. Instead of increasing the scale of fights, there is a far greater increase in the number of different combat animations. I saw many varied brutal sword swings and flesh-slicing finishes over just a handful of encounters, each performed with believable weight and purpose. This combat approach, along with the environment, story and visual design, immerses the player further into Senua's struggle. Unsurprisingly for a studio this focus on the cinematic, performance capture has been used for each and every battle maneuver, resulting in what feels like a real step up when compared to the first game. Nothing illustrates this quite like the fact that it took around 70 hours to record all of Hellblade 2's combat moves, in a large purpose-built motion capture stage at Ninja Theory Studio. The original Hellblade's combat performance capture, on the other hand, was recorded in just 2 days in a small boardroom, where if a sword was swung too high, it would hit the ceiling. The extra time taken and effort put in really shows, with fights seamlessly flowing as each enemy is dispatched in a different manner from the one before it. Outside of combat, puzzles will also be largely familiar to any Eu achava Plague Tale bonito. Olha Hellblade. Olha o áudio, aqui não aqui. Começou. As I tried to leave the battle-torn village, I was met with a swirling vortex of bones and limbs, emitting an unwelcoming red light. In order to remove this barrier, I'd need to find 3 runic shapes in the world, which required a reasonable level of exploration and lateral thinking. They were by no means overly challenging, but something I couldn't help but feel I'd done a few too many times already in the original. I hope... Para. Como, tá vendo? É por isso que eu falo que a mídia gamer é foda. O que você faz em todos os jogos da Sony? Câmera por cima do ombro, foco em narrativa, gameplay genérica. Ele jogou 45 minutos do jogo e já tá falando que era muito igual ao primeiro. Caralho. O que o God of War Ragnarok mudou em relação a 2018? Diz pra mim. Só piorou a história. Porque é a mesma gameplay, os mesmos inimigos, mesmas armas, só botou aquela lança lá. O que o Spider-Bug 2 tem em relação ao primeiro? Tem de diferente do primeiro? A mesma coisa. Ah, é por isso que eu fico puto, mano. É por isso que eu fico puto com eles dando bagulho pra IGN fazer, cara. Ele já falou mal do jogo 2 vezes em 5 minutos. Botou God of War na tela e tá falando que é repetitivo porque é parecido com o primeiro. Sendo que ele mostrou várias coisas legais de animação aí que não tinha no primeiro. 70 horas, segundo ele falou ali. E ele já quer falar que tava igual. Caralho, mano. Pô, é pra você um react. Mas eu fiquei puto 2 vezes em 5 minutos, cara. Puta que pariu. Vamos lá, vamos terminar essa porra. Hope these challenges developing. Só uma coisa, tô gostando, mas quem tá estragando é o cara da IGN falando merda. Complexity as the adventure moves on. It's an adventure whose cinematic aspirations can be felt in every frame. Isso é verdade. In part thanks to an anamorphic cinema lens olha o gráfico dessa attached to the porra, in-game camera. From olha this viewpoint, o cenário shades of the dessa porra. psychological dances Esse cara eu with acho que é death, aquele do along primeiro que a rugged cena Scandinavian comentava. coastlines in Ingmar Bergman's The Seventh Seal, and the bold flashes of otherworldly colour synonymous with Dario Argento movies can be observed. But by far the most tangible touchstone is the films of Robert Eggers. Hellblade infuses the mythic Norse setting of the Northmen with the murmuring dread that serves as the undercurrent to the witch's folk horror. It's not all horror in this world though, with plenty of room left for wonder too. An example of this is a new type of puzzle that emerges in these lands more organically. A rock may appear as a face when viewed from a certain angle, which can then be focused on to reveal a new path. At the end of this path sits a tree that rewards you with extra story details. This sort of trick of the eye environmental puzzle only helps you embed yourself into the world as seen through Senua, and step into her mind even further. Talking of Senua's mind, we can't not touch on Melina Jurgen's impressive performance as the protagonist. Lembrando que esses erros de tradução aí, cara, ignore, tá? É do YouTube. Não tem nada que In many possa ways, fazer. it is key to the immersion, demonstrated in how the camera finds every opportunity to close in on her. Olha isso. It's all a credit to the top-tier performance capture technology and Jurgen's wildly expressive eyes and subtle facial twitches. That face regularly looks set to burst with fear, something the psychosis-induced voices of the Furies residing in her head only
add to. Perpetually chattering voices can be annoying in games, and if done poorly here, could easily result in a laughable imitation of the many shades of Smeagol. But it's to its credit that Hellblade's accompanying whispers and screams never irritate, instead assisting in combat and drip-feeding background intrigue. Parei de novo. O que eles mais elogiavam no Hellblade 1 quando era exclusivo de PlayStation é a questão de você jogar com fone para ter essa imersão de áudio pelas vozes da cabeça da cena e tal. E agora o 2 já virou um problema. It's top-tier sound design that, much like in the first game, really comes to life when played with headphones, allowing for the binaural audio recordings to surround your head eles like elogiaram, it's in agora the já é center problema. of a whirlpool. This is our quest. This Olha is isso. our destiny. Our mission. All of this focus on presentation and story does run the risk of Senua's Saga's gameplay not always being the focus, and ultimately feeling a little one-note. This is certainly a criticism that can be fairly levelled at its predecessor, and from the 45 minutes I've played of Hellblade 2, it's not initially apparent that things have moved on a great deal since then. Puzzles and combat definitely feel more refined than reinvented, capturing a similar cadence to that felt in 2017, albeit with interesting new wrinkles. But that familiarity never diminished what makes both the original Hellblade and this new chapter so good though. Its ambitious narrative and accomplished cinematic framing far outweigh whatever shortcomings may be hidden underneath, and the incredible technology powering its beautifully ugly world is a sight to behold. It's all shaping up to be another riveting, haunting, and uncompromisingly immersive nightmare of both Senua's and Ninja Theory's creation, and one I can't wait to both enter and escape later this year. Ah, can't wait, imagino que tu vai jogar For muito more isso on aqui. Hellblade 2 and everything else, stick with IGN. Então, cara, vamos lá. É um trailer interessante, eu gostei da gameplay, gostei do que eu vi, mas eu preciso falar o quanto que esse maluco da IGN me irritou durante esse vídeo, velho. O cara botando God of War no meio do bagulho, né, porque não consegue elogiar um jogo da Microsoft, você tem que elogiar um da Sony. Se ele queria falar de Viking, por que ele não falou de Assassin's Creed Valhalla? Por que ele não falou de aquele Jotun, aquele... esqueci o nome daquele outro jogo indie lá também, que é muito pica de mitologia nórdica. Não, ele tem que puxar o quê? Sony. Aí, tem que puxar a Sony. Ainda bota Santa Mônica grandão, God of War da Santa Mônica, tá ligado? Mas sei lá, cara. Eu gostei bastante do trailer, né? Eu vou deixar rodando um pouquinho sem áudio, só enquanto eu comento um pouco do que eu achei, tá ligado? Realmente achei bem interessante. Como eu falei, esse trailer aqui, esse meu react está em 1080p, só que, mano, ver isso daqui em 4K é o que eu vou fazer daqui a pouco, tá ligado? Porque não fica legal eu gravar em 1080 um vídeo a 4K. Fica travando e tal, meu PC infelizmente não aguenta. É foda. Mas, cara, muito interessante mesmo. E é o que eu falei, eu não gostei muito do Hellblade 1. Achei ele bem repetitivo, o combate e tal, um jogo não muito inspirado, porém, pelo que eu tô vendo do 2, a atenção ao combate, a atenção a, no caso, 70 horas de gravando, como é que se fala? Captura de movimento, a história sendo refeita, o jogo que promete ser o melhor gráfico da história do mundo dos games, é só você olhar o que eu tô falando aí. Esse trailer não me deixa mentir, tá ligado? Eu estou muito animado mesmo pelo Hellblade 2 e acho que pode sim ser um dos grandes jogos da Xbox Game Studios na geração, tá ligado? Chegou agora finalmente da Ninja Theory se provar, né? Eu critiquei realmente o adiamento desse jogo nas vezes, né, que ele meio que sumiu. Não é que ele foi adiado, ele simplesmente sumiu. Então realmente estou muito esperançoso mesmo por Hellblade 2. Mal posso esperar para finalmente poder jogar dia 25 de maio e com certeza vai ter review aqui no canal. Estou muito animado mesmo e promete ser um dos grandes jogos da Xbox Game Studios nessa geração. Porque para mim, mais uma vez, pode e promete ser o melhor gráfico da história do mundo dos games. Esse é o nível que a Ninja Theory está prometendo e nos trailers até agora está entregando. Esse é o nível que esse jogo pode alcançar. Então realmente queria que você me falasse o que você achou do trailer do jogo, se você reagiu junto comigo aqui em vídeo, e no caso se você gostou desse estilo de vídeo de react, né, estilo do layout e tal, que eu tô tentando trazer. É uma ideia que eu quero começar a fazer daqui pra frente, mas eu preciso do feedback para ver se está ou não sendo bem feito. Preciso que vocês comentem aí, enche o vídeo de comentário, porque eu preciso entender se tá ficando legal e o que eu posso melhorar. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e, se possível, comentar. Então, esse galera é Shoksd146. Amanhã eu tô de volta.